Olá galera, bem-vindo ao Rascunho de Ideias. Meu nome é Sérgio Júnior. Eu sou a Kira Salles. No vídeo de hoje a gente vai fazer um pequeno comparativo entre o Homem-Aranha, o De Volta ao Lar, que saiu o trailer recentemente, e a HQ, que foi lançada entre 1999 e 2003. Esse arco, o De Volta ao Lar, ele faz parte da The Amazing Spider-Man Volume 2 e ela está entre a edição 30 e a 35. Recentemente, em 2013, a Salvat relançou ela na coleção de Graphic Novels, onde ela foi a primeira a ser lançada e ela possui o número 21. A Salvat ela lançou fora de ordem as HQs da coleção, ela lançou primeiro a 21 e foi aleatório até o final. O trailer lançado recentemente já nos traz uma continuação da vida do Homem-Aranha após eventos do Guerra Civil, onde o Tony Stark dá um pequeno espaço onde ele possa estar trabalhando. Só não faça nada que eu faria. E também não faça nada que eu não faria. Tem uma pequena área ali e é onde você vai operar. O trailer não nos apresenta um reboot da história. Ele traz o cotidiano de um adolescente de 15 anos que, uma bela manhã, desperta com grandes poderes e grandes responsabilidades. A HQ já nos traz um Homem-Aranha uma vida mais conflitante, onde ele passou com as turbulências, um divórcio, uma viuvice Uma viuvice temporária. Para explicar melhor, acontecem alguns eventos e se pensa que a Mary Jane tinha morrido. Ele já fica encasquetado por causa disso. A Mary Jane morreu. Depois de um tempo ele descobre que ela não tinha morrido, estava só desaparecida. Eles voltam, só que depois por causa da pressão, depois que ele reencontra ela por causa da pressão, dos problemas e tudo mais, acaba acontecendo o divórcio. E quando começa a HQ, o arco de Volta ao Lar, o Peter ele tá super deslocado, tá na bad. Tá super deslocado, porque ele não sabe como que ele vai seguir a vida dele, como que ele vai seguir, até tem uma parte na HQ mesmo, que a secretária eletrônica dele é tipo assim, minha vida desmoronou e se eu não estiver trabalhando e não estiver fazendo tal coisa, eu fiquei preso nos escombros, então eu não atendia por causa disso. Já no trailer, nós vimos que o Stark permite que ele fique com a nova roupa tecnológica, então ele se encontra naquele momento dele de continuar sendo o herói, ou melhor, tornar-se um herói, já que ele ainda é visto como criança por todo mundo. Inclusive tem até uma brincadeirinha no meio do trailer que falam, ele tá pulando em cima da cama e reclamando com um amigo dele que todo mundo vê como criança, e o amigo dele fala, mas nós somos crianças. Aqui no Brasil isso acaba em tiro, uma pessoa de 15 anos não é mais criança. E ele ainda está explorando os poderes dele. O bom é que o trailer ele traz de volta, aparentemente vai trazer de volta uma parte que é as piadas e a parte cômica do Homem-Aranha. Quem acompanha o herói nas HQs está bem acostumado com as piadinhas e os comentários sarcásticos e brincadeiras que ele faz. Coisa que se perdeu um pouco nos filmes, e esse vem resgatando. Principalmente na parte que está no assalto-banco, que ele brinca com os bandidos. Só um minuto, vocês não são os Vingadores. Apesar que o Thor tá com elmo, que o Thor é verdade. Até o cosplay do Thor no filme usa o elmo, mas o Thor ainda não. Aí, ainda nessa vibe de tá na bad por causa do fim do relacionamento e tudo mais na HQ, o Peter ele acaba encontrando um cara chamado Ezequiel, e esse cara parece entender mais dos poderes de aranha do que o próprio Peter. Ele tá, igual eu falei que ele tava triste por causa do fim do relacionamento, ele tá em cima de um prédio lá, o cara aparece pendurado em cima do prédio igual ele também, fala assim, Peter, tudo bem? Aí ele já fica, caramba, o cara sabe meu nome, tem um poder parecido com o meu, e aí nisso ele já começa a ficar encasquetado com esse cara e tudo mais, e aí o cara fala assim, eu vou te provocar de uma forma que ninguém nunca provocou e de que ninguém nunca vai provocar novamente. Aí ele chega e pergunta pro Peter assim, ele fala assim, presta atenção, a aranha que te deu o poder. Eles conversam antes e falam sobre como que o Peter ganhou o poder e tudo mais. Ele fala, uma aranha radioativa. Aí o cara fala, você acha que foi isso? Aí ele fala assim, a radioatividade deu pra aranha a capacidade de transferir os poderes dela, ou a aranha te passou os poderes porque ela quis passar os poderes antes de morrer? Aí o Peter já fica encasquetado com isso. Caramba, é verdade, nunca parei pra pensar nisso. E aí ele
fica pensando, além das das paranoia que ele já tinha por causa dos rolos que aconteceu anterior a esse arco, ele adiciona mais uma pra coleção, que é essa de ficar pensando o que realmente aconteceu na obtenção do poder dele. A questão do nome De Volta ao Lar, na HQ remete à questão dele tá voltando às raízes, porque como ele começa a ficar triste e tudo mais, ele volta para a escola onde que ele estudou, onde que na época que a aranha picou ele começa a voltar para trás para Voltar pra frente também não dá. voltar para trás, voltar para frente. Enfim, ele volta pro passado, voltar pro passado pode. Ele volta pro passado e pros locais onde que ele esteve no passado, a escola e tudo mais, alguma forma de se sentir mais seguro, de rever o começo da história dele. Já no trailer que foi passado, como já falamos, é o retorno dele para a vida do cotidiano dele. Ele tentando agora, depois de tudo que ele vivenciou, no breve momento em que ele esteve com os Vingadores, mesmo sendo no meio da guerra, no final da guerra, ele vai tentar se localizar agora. O que ele vai fazer da vida dele? Ser um adolescente comum, super inteligente, com muitos poderes, ou ser um herói? Legal que é um adolescente comum, super inteligente e com super poder. Você encontra um desse na rua ali. É quase a mesma coisa que um brasileiro não dar choque. Bom, dentro do trailer, nós vemos o Homem-Aranha sendo destruído por um rico filantropo, Bad Boy, com uma armadura bacana, e na HQ vocês vão ver ele com um rico filantropo sem a armadura. No caso do... O Ezequiel que eu comentei, ele é um cara rico. Até no começo da história, quando estão introduzindo o Ezequiel na história, o Peter tá na escola, ele tá trabalhando na escola onde que ele estudou como professor, e o Ezequiel doa toda a aparelhagem de ciências pra escola. Ele fica tipo, caramba. E aí ele fica mais impressionado ainda, né? Fala, o cara sabe o meu nome, tem os mesmos poderes que eu, sabe onde eu trabalho, ele começa a ficar já muito preocupado. Já no filme, a gente vê que as únicas pessoas iguais a HQ são o Peter e a Tia May. Isso é imortal. E a Tia May, né? Assim, talvez o próximo filme, em 2022, seja o Homem-Aranha de Volta para a Escola. E teremos a Tia May com uns 15 anos. A Tia May vai ser a Lorena Queiroz. Eu escolhi já. Tá. Bom, uma parte bacana do filme vai ser a continuação de uma história paralela que está cruzando com o foco principal da Marvel. A Marvel vem seguindo muito forte com uma linha de pensamento, trabalhando muito os personagens do Homem de Ferro e do Capitão América, e outros personagens estão se enraizando nessas histórias. A gente vê um destaque muito grande para os filmes do Capitão e do Homem de Ferro. Thor tem uma participação. Ele não chega a ser o senhor dos holofortes, mas ele tem um papel muito grande dentro das histórias. O Hulk também. Pessoas um pouco menores, como o Gavião Arqueiro e a Viúva, estão se entrelaçando junto ali. Aí já puxaram o Homem-Formiga, apesar de ter um filme solo que não recebeu lá boas críticas. O papel do Homem-Formiga dentro da Guerra Civil também ficou interessante. E o Tony traz o Homem-Aranha, que vai ser uma peça fundamental, bom, se seguir ainda essa cronologia de Guerra Civil, um ponto de partida muito forte para toda uma outra revolução que pode vir a acontecer nos próximos filmes da Marvel. Ela não está se preocupando em contar novos começos, não terão novos reboots. Eles estão seguindo com as histórias e entrelaçando as paralelas, fazendo uma grande trança. Recentemente, em alguns sites, saiu até uma possível junção, já pensando além. Já que nós temos a Netflix para lançar Os Defensores, trazendo mais uma outra gama de heróis se envolvendo, sem papéis principais, mas passando pela história principal da Marvel. Talvez seja uma ideia bacana essa construção, essa nova roupagem para os filmes dela, ela vem trazendo agora. O vilão da HQ, ele é o Morlun. Basicamente, o poder dele é absorver a energia vital de outros seres. Na hora que ele aparece, o Peter tem... O sentido de aranha do Peter só dispara super forte. Ele até fala que ele nunca disparou daquele jeito e tudo mais. Ele começa até a estranhar pelo poder do cara. Ele falou assim, o sentido de aranha praticamente me falou, corre e se esconde, porque é alguma coisa muito forte que tá por perto. Só que aí o Peter não conseguia
vê nada em volta que parecesse tão forte como ele dizia, como o sentido acusava, e ele só se escondeu, mas enfim. Nessa trilha toda, da metade, de um terço da HQ pra frente, o Morlun fica sondando o Peter e tudo mais. Enquanto isso, o Peter tá tentando se entender com o Ezequiel lá, que o Ezequiel, aliás, tem um papel importante na história da HQ, porque ele faz o Peter entender da onde veio o poder dele exatamente, qual a fonte de poder dele exatamente, e aí isso é o que ajuda o Peter no final da HQ, na briga contra o Morlun. Já no trailer do filme a gente vê que tem alguns vilões pequenos, mas o maior vilão do filme é o Abutre. Inclusive tem um easter egg dele no filme Homem-Pássaro. Quem assistiu vai sacar. O bacana desse Abutre, apesar dele ser diferente do que a gente conhece das HQs, ele é um vilão mais tecnológico já presente. Tivemos o Dr. Octavius em alguns filmes passados, mas ele foi muito fantasioso. Já esse vai ter um pouco mais de tecnologia mesmo. Chips, microchips, nanochips, que dão a ele grandes habilidades de força, voo, voos rasantes, e diferente do Abutre que a gente conhece, que suga a juventude, esse Abutre aparentemente vai ter uma arma laser, uma arma de eletrochoque, que eles falam, pulsos elétricos. Não deu para entender direito dentro do filme ainda. Que é de um outro vilão que vai estar, mas não vai ter um papel muito grande. Ainda. Que é o almofadinho lá, o Shocker. Na HQ, acontece mais uma coisa interessante, que eles tocam sobre o assunto do bullying. Como eu falei, o Peter ele volta para a escola onde que ele estudou e começa a trabalhar lá como professor. Nisso, acontece um atentado terrorista. Acontece um atentado que um rapaz que sofria bullying, o Peter salva ele, o rapaz está sofrendo bullying de uma galera lá, o Peter aparece e espanta a galera. Aí o rapaz fica assim, você quebrou minhas pernas mais ainda, você me ferrou, agora que os caras vão encher meu saco mesmo, eu preciso de ajuda pra me livrar deles. E aí passam algumas páginas e o rapazinho volta e metralha a sala inteira da escola. O Peter salva uma galerinha e tudo mais, só que aí quando prendem o responsável, tira, é o rapazinho que estava sofrendo bullying lá anteriormente, o rapazinho que o Peter salvou ele. Os caras até falam que não tem como alguém salvar a outra nesse caso, que ela tem que se impor. Ele tá ali e ele vai ter que se impor em relação aos caras que estão fazendo bullying com ele, que salvar ele não adianta nada. Aí o Peter ainda fala assim, mas quero ver você se impor com 6 caras te chutando, né? Já dentro do filme talvez nós tenhamos algo voltado ao bullying, mas ao bullying que o Peter sofre, já que foi confirmada a participação no filme do Flash Thompson, que é quem faz o bullying com o Peter nas histórias do Homem-Aranha. Ou seja, o único ponto em comum entre a HQ e o filme é que vai ter bullying e que o Homem-Aranha aparece, exatamente. Então é isso, galera. Aperta o like, que eu acho que fica desse lado aqui. Desse lado tá desse. Aperta o botãozinho de like aí, se inscreve no canal. Logo mais tem mais. Deixa seu comentário também. Deixa um comentário, sugestões, críticas, o que vocês esperam do filme, quem já leu a HQ, o que achou da HQ. E eu não sei se o filme também ele segue alguma coisa de alguma HQ em específico. Se tiver, souber, comenta aí também, que a gente vai comentando nos próximos vídeos, beleza? Até mais. Falou!